Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta mais uma grande palestra, ministrada no auditório do Centro Espírita Casa do Caminho, com sede em Brasília, Distrito Federal. Estamos muito felizes por sua presença aqui com a gente. Aproveite para curtir, comentar, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com quem você ama. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe todos nós em mais este momento tão especial para a nossa querida Casa do Caminho. E uma alegria ter os irmãos de outras casas aqui nos visitando, nos dando essa alegria de estarmos juntos para mais um momento muito feliz, de muitas reflexões para todos nós. Inicialmente, nós queremos agradecer o Renato aí por essa recepção maravilhosa que nos fez, como sempre. Obrigado, Renato. E hoje nós temos aqui essa alegria de estar recebendo essa irmã tão querida aí do Movimento Espírita, a Ana Tereza, que vem de tão longe, né, trazer aí os seus conhecimentos e nos ajudar nesse processo do autoconhecimento. E eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, para fazer a abertura do trabalho. E também, já faz tempo que o Paulo não está aqui entre nós, ele vai fazer a prece para a gente. Meus irmãos, boa noite. Alegria imensa estarmos aqui. E realmente, Renato Moza, não, haja o que houver, secura, chuva, frio, não para de tocar, viu? Que Deus abençoe esse seu talento, esse seu dom. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Ó, mexe com a gente. Pessoal, nós estamos em outubro. Outubro nós celebramos o mês espírita. E esse ano a gente está com alguns convidados especiais. No caso, hoje, Ana Tereza. Ana Tereza é uma pessoa muito querida por todos nós. Ela é mãe, ela é avó, ela é esposa, é professora universitária e, dentre outras coisas, trabalha com psicologia, cuidando das pessoas de diversos aspectos. Você até faz atendimento ainda até hoje, né, Ana? No Centro Espírita faz atendimento fraterno e também atende clinicamente as pessoas que buscam socorro. Mas é uma pessoa muito querida por todos nós, que sempre consegue tocar os nossos corações com a sua fala, com seus 2 livros. Eu até deixei lá os livros. Alguém tem um livro dela aí, gente, para mostrar? Tá ali, ó. Presta aqui, por gentileza. Todo mundo já comprou, Ana, nem precisa. Eu sempre gosto de mostrar, a gente já fez live, já fez, né, palestra com ela. Palavras para a Alma, um livro com mensagens gostosas que falam o coração. E esse novo aqui, que só o nome já acalenta, né? Caminha que a vida te encontra. É que eu falei para o Moza, continua tocando que a vida vai encantando, viu? Tá? Muito bom. E aí, gente, esse mês, a gente, não só no Brasil, mas em diversos pontos do mundo, que hoje o Espiritismo tem casas, né, tem representações em diversos locais do mundo. Você vai no Japão, você encontra Centro Espírita. Você vai na Europa, tem Centro Espírita. E, coincidência ou não, tem um brasileiro. Ou dirigindo, ou fundando, ou apoiando a casa. Então, é a mensagem sendo espalhada. E a gente já sabe que essa mensagem, de certa forma, já nos traz muito alento, muito bem. Então, a Ana vem falar para a gente sobre essa questão. Então, Ana, mais uma vez a gente agradece. A gente sabe da agenda difícil que a gente teve para conseguir com você, né? E sabe que você renunciou a alguma coisa para estar aqui. Então, do fundo do nosso coração, a gente reforça a nossa gratidão e sempre pede que Jesus ilumine as suas palavras, porque tem feito muito bem. Seja escrita, né, agora com tantos livros e seja falada, tem nos ajudado bastante. Então, gente, com essa saudação para a Ana, eu gostaria que a gente agora falasse com o nosso patrão, né, nosso Mestre Jesus, que é para o qual nós estamos aqui. Vamos dizer a Ele: Senhor Jesus,
Que as suas bênçãos se derramem, Senhor, sobre esta casa que nos acolhe, que nos recebe neste momento, mas que há tantos anos, Senhor, vem acolhendo a tantos, desamparados, desiludidos, muitos abandonados no caminho, Senhor. E que as pessoas que aqui trabalham, as pessoas que aqui ajudam, auxiliam, dirigem, possam receber a tua bênção, para que a tua luz, Senhor, continue alcançando o coração das pessoas através desse trabalho maravilhoso. Abençoa cada um de nós, Senhor, para que nos fortaleçamos diante dos desafios, diante das lutas que o mundo nos apresenta, Senhor, e que espera de nós o melhor. Por isso, Jesus, que essa mensagem de consolo, de fé, de esperança, que há tanto tem nos ajudado, possa também, através de nós, Senhor, chegar a todos do caminho. Fica conosco, nos abençoe, inspira nossa oradora de hoje, para que sua palavra, Senhor, possa nos iluminar e que os nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos estejam atentos, Senhor, para que possamos ver, ouvir e sentir além das aparências. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, Ana, já passo a palavra a você. Seus últimos filhos já foram apresentados, né? Alguns já autografaram. Você vai entregar. Eu vou devolver, né? Já está autografado? Já. Tá bom. Muito obrigada, Paulo. Devolve para a dona, né? Bom, minha gente, boa noite, muito boa noite para vocês. Eu quero agradecer a casa ter aberto esse espaço para eu poder estar com vocês nesse momento. Eu sei que hoje é uma reunião extraordinária e agradeço também a Federação por me convidar para um momento importante. O mês de outubro é um mês importantíssimo para os espíritas, porque a gente comemora o nascimento de Kardec o mês inteiro e a gente comemora ser espírita, e é mesmo uma bênção a gente ter nascido num país que a gente tem a graça de poder encontrar um centro espírita em qualquer esquina, que não é a realidade para os franceses, onde a doutrina espírita nasceu. Então, nós somos privilegiados nesse sentido. A gente quer tomar um passe, é fácil, né? A gente acha um cantinho para a gente poder se equilibrar. Então, que bênção a gente poder encontrar tudo isso. Então, e que bênção também eu poder estar aqui com vocês, é um grande prazer. Principalmente com os meus filhotes inscritos, que são o resultado das minhas andanças. Então, fico muito honrada de tê-los aqui com vocês. Hoje, o tema que ficou para eu desenvolver com vocês consta no segundo livro azulzinho, que é sobre aprender a cuidar de si, olhar para esse cuidado consigo mesmo, que é um desafio para todos nós, porque a gente aprende desde muito tempo o quanto a gente precisa ser cuidadoso com o outro. E entendemos de alguma maneira, não sei onde é que foi que a gente perdeu a rédea disso, parece que cuidar do outro implica em não olhar para o cuidado de si mesmo. Às vezes até entendendo que isso é egoísmo, que é uma confusão do que é egoísmo. E o que eu quero poder trazer para vocês nesse nosso diálogo é que uma coisa precisa estar junto da outra. Cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo é uma coisa só. Quando a gente fala de amor a si, amor aos outros e amar a Deus, é uma coisa só. Essas divisões são didáticas e decorrem das nossas dificuldades de entendimento das leis divinas. Então, para começar esse nosso entendimento, eu trouxe um gráfico, né, uma imagem. Como eu entendi o que Leon Denis disse no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala como é que a gente evolui. A gente se dirige, né? Nós estamos na direção do nosso Criador, mas não é uma linha reta. Também não é uma linha confusa, porque dentro das leis de Deus não é caos, né? É um modo circular, em espiral, como Leon Denis vai explicar. Eu já vou colocar a frase dele, mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a nossa evolução ela é espiralada, mas o diâmetro vai se modificando, vai se amplificando ao longo do tempo.
Então, o que faz esse nosso movimento da gente caminhar na direção de Deus é a lei do progresso que nos rege. Então, a lei do progresso é algo que a gente está mergulhado nela, estamos dirigidos por ela. É a mesma coisa que se eu dissesse lei de Deus, lei do progresso é a mesma coisa. As 10 leis morais que Kardec organizou no Livro dos Espíritos é uma coisa só. São leis divinas. Então, a lei do progresso, a gente querendo ou não, faz esse impulso para a gente. E eu tenho uma sensação que Deus, no nosso coração, é um pulso que não para. E a gente não tem uma ligação com isso teórica. Nós sentimos essa pulsação na gente, que não é do coração, porque desencarnado também sente essa pulsação. É a pulsação do viver, do existir. Então, a gente sente essa pulsação que nos diz assim, vamos, bora. Que quando a gente não escuta direito essa pulsação, a gente fica achando que está faltando alguma coisa, eu não sei o que é. Então a gente fica achando, eu acho que eu tenho que mudar de emprego, eu acho que eu tenho que, sei lá, mudar de casa, eu acho que eu tenho que comprar um carro novo, porque a gente não lê direito essa pulsação. Esse ritmo de todo aquele que é filho de Deus, o ritmo que rege o mundo das criaturas, que é o ritmo divino, que pulsa no nosso coração o tempo inteiro, é para a gente caminhar. Só que a gente acha que para a gente caminhar, a gente é muito ligado em resultado. Estamos muito viciados em resultado. Então a gente só quer resultados excelentes para tudo que a gente começa. A gente mal começa a dar passo, a gente quer dar um passo excelente. A gente começa a fazer palestra, quer fazer palestra excelente. Então, a gente não se permite habitar o lugar de aprendiz, porque tem uma pressão da excelência. Então, a gente começou a achar o seguinte, não, para caminhar eu tenho que estar pronto para caminhar, então eu tenho que ter tudo quanto é curso, não sei o quê, para eu conseguir caminhar. E não, o aprendizado da vida é assim, a gente vai caminhando, e a gente vai experienciando, e a gente vai se capacitando, mas a gente tem que se colocar em movimento. Porque a pulsação divina é movimento. Então, quando eu resisto a esse pulsar, não leio esse pulsar direito, quando eu não consigo compreender no meu coração que o que me falta não é nada fora, o que me falta é ser eu mesmo. Eu vou dar um nome para isso, que os filósofos dão um nome para isso de angústia, que é essa pergunta que a gente faz para si. Será que a direção que eu estou dando para a minha vida é essa mesma direção que eu estou indo? Será que eu deveria ir em outra direção? Será que todas as coisas que eu estou fazendo é o que eu planejei para executar aqui na Terra? Espírita se pergunta isso o tempo inteiro. Quem não é espírita pergunta isso de um outro jeito. Espírita se pergunta assim, será que eu estou cumprindo o meu planejamento reencarnatório? Quem não é espírita, não tem essa visão transcendental, essa visão reencarnacionista, se pergunta assim, que eu preciso fazer mais para ser feliz, para a prosperidade? Não tem problema perguntar desse jeito. A questão é que os parâmetros de felicidade terreno, eles são muito curtos perto da nossa sede de crescimento. Nós somos muito sedentos de uma vida verdadeira, de uma vida plena. Então, quando a gente começa a entender isso, quando no Espiritismo a gente vai estudando esses autores que vão nos falando sobre como que o progresso se dá, a gente vai respirando um pouco, dizendo, não, calma, temos que caminhar, mas não precisa ser correndo depressa, desesperado, mas não pode ser atrasando, né? Então, eu coloquei uma frase que todo mundo fala, de Paulo de Tarso, que está no Livro dos Espíritos, que combina para mim com o que Leon Denis diz, que a gente está mesmo indo na direção de Deus. Sempre estivemos, nunca vamos deixar de estar. Porque tem uma lei de atração, gente, entre nós e Deus. Quando a gente olha para o universo, vai no planetário, ou quando você vê na internet como os planetas giram, todos nós estamos sujeitos à lei de atração, gravitamos. Então, toda a nossa liberdade espiritual, ela é regida por leis, não é uma liberdade a esmo, né? Então, tudo tem como objetivo o nosso desenvolvimento.
é para frente, é para sempre o nosso desenvolvimento. Então, não tem nenhuma possibilidade da gente existir para sofrer ou para pagar qualquer coisa parecida, que isso seria muito pequeno, perto dessa grandeza, desse projeto divino que Deus fez para a gente. Então, a frase de Leon Denis é essa: uma lei circular preside a nossa evolução. Rege a marcha dos séculos e das humanidades. E cada destino, pensa, cada um de nós gravita num círculo imenso. Cada vida descreve uma órbita. E eu adoro pensar isso. Adoro. Porque isso me tira do vício da comparação. Se cada vida descreve uma órbita, não há uma igual à outra. Então a gente precisa sair dessa neurose da comparação que a gente está vivendo, essa escravidão da comparação que a gente vive, que a gente compara tudo, compara corpos, currículos, títulos, maternidades, paternidades, modos de ser e de viver. Isso nem é divino. Deus tem criatividade, ele não criaria pessoas iguais, homens, mulheres iguais, né? Somos todos singulares e temos tarefas singulares. E temos modos de contribuir com o mundo singular também. Só o seu jeito ocupa esse lugar desta forma. Mesmo quando a gente pensa assim, bom, se eu não der o passe, alguém vai dar. Sim, mas o seu passe só você dá. Porque o seu fluido, o seu jeito, o seu tom, só você. Não é para te culpar, é só para você entender a importância do seu lugar. A mãe tem 10 filhos. O fato de ter 10 não quer dizer que um possa substituir o outro. Se a gente, como humano, a gente não substitui um filho pelo outro, imagina Deus, então. Nenhum de nós é substituível nesse sentido. Né? Nós podemos ser substituíveis quando a gente pensa assim, eu tenho que parar de achar que eu sou indispensável. No sentido de achar que eu sou imprescindível, de que sem que eu esteja lá, nada anda. Esse lugar é pesado e nem é bom para você, nem para ninguém. Ser centralizador não é bom, não. Não deixa ninguém crescer. Mas num sentido existencial, divino, espiritual, sim. O seu lugar só você pode ocupar. Cabe a você ocupá-lo da melhor maneira possível. Diante do planeta, diante dos outros, diante de você mesmo e, claro, diante do nosso Criador. A gente tem um dever de casa, digamos assim, para cumprir. Continua Leon Denis, que toda ascensão humana se divide em ciclos. Vocês já repararam que a nossa vida tem ciclos, né? A gente tem até uma sensação que está fechando um determinado ciclo. Tipo assim, quando os filhos vão embora de casa. Fecha-se um ciclo. Eu me lembro que quando os meus filhos foram embora de casa, nós então nos mudamos, eu e meu marido, para uma casa menor. E aí a gente foi reorganizar a casa, os móveis da casa maior não cabiam na casa menor, enfim. E aí eu falei para ele assim, eu acho que a gente está brincando de casinha. Nós nunca tivemos essa chance, porque foram chegando os filhos, um tumulto danado, né? A gente compra o móvel que dá, com o dinheiro que tem, como é possível, emprestado, dado, enfim. E foi a primeira vez que a gente, de verdade, arrumou a casa. Mas aí chegaram os netos, a gente desarruma tudo outra vez. Então, sim, a nossa vida se divide em ciclos, ciclos lindos, né? E vocês vão reparar que os ciclos são assim. Eles têm aquele momento de grande expansão e depois a gente vai vivendo uma retração, fecha-se o ciclo. Abre novamente, né? Como os nossos pulmões, como o nosso coração. Então, a vida humana ela é assim, ela é em ciclos de aberturas e fechamentos. Só que às vezes a gente confunde isso. A gente acha que na hora do fechamento, vou desencarnar. O espírito adora isso. São sinal que eu vou desencarnar. Não é sinal nada, é um ciclo, está fechando. E todo ciclo que fecha, ele em si está indicando que tem uma abertura para vir. Isso é muito interessante. Cada vez que a gente está percebendo que está acontecendo um fechamento, é porque já está se anunciando uma abertura. Você pode não estar enxergando ela ainda. Mas esses ciclos, eles são necessários para que hajam movimentos de crescimento da alma. Senão nós ficaríamos eternamente no mesmo patamar. Então, veja, sempre dizem para a gente assim, não, a gente só muda quando cansa, né? A gente só muda quando a gente chega no fundo do poço. É verdade. Mas por que será que acontece isso? Que a gente só muda quando enche a paciência ou quando a gente vai até o fundo do poço. Talvez a gente possa pensar assim, eu acho que a gente cansa porque
a gente fica, de certa maneira, entediado daquilo. Mas, com certeza. Mas se não fosse a lei do progresso, indicando a direção do equilíbrio, nós não cansaríamos, a gente ficaria no erro perpetuamente. O que nos retira do movimento perpétuo é essa bússola divina que nos traz de volta para o eixo. Então, de tempos em tempos, a gente vai sentir uma pressão do afastamento. Então, a gente vai pisando na bola, deslizando, porta larga pra caramba, né? Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Aí a gente diz assim, até cansar. Por que que cansa? Porque é como se fosse assim um elástico, você está esticando, estica, 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 a tensão aumenta. A tensão de quê? Entre os seus passos e essa força que pulsa no seu coração, onde Deus reside em você. Se não tivesse essa pulsação, se não tivesse aqui essa força gravitacional no seu eixo, você iria para fora e não ia voltar mais. Nós não faríamos órbita, porque não teria o centro. Então, quando a gente vai pensando assim, quando é que tal pessoa vai dar uma virada na vida dela? Quando é que ela vai virar a chave que a gente fala? Quando essa tensão for máxima e ela não aguentar essa tensão mais. E isso é duro quando a gente é mãe e pai. Muito duro quando nós somos os pais de alguém assim. Porque a gente está vendo as consequências de quem se distancia demais do seu próprio centro. Mas nós precisamos confiar que nos nossos filhos também tem Deus que pulsa. E haverá um momento desse espírito, porque seu filho é um espírito também, como você, em crescimento, que essa tensão será tão intensa, que por força da tensão, que nos cansa sustentar o movimento contrário, vamos fazer o caminho de volta para casa, que a Joana de Ângeles chama, nós somos filhos pródigos voltando para casa. Casa. Né? O eixo divino que nos rege. Então, Leondine está contando para a gente isso. E tenho, então, a questão 781 que me ajuda a pensar isso que ele está trazendo, que é, bom, a gente pode, então, paralisar a marcha do progresso? Pode ficar indefinidamente seguindo a porta larga? Nananina, não. Não, a gente não tem esse poder todo. A gente tem livre-arbítrio, mas Deus sabe da nossa imaturidade moral. Então, ele nos protege com essa pulsação. Nos protege com as leis que a gente conhece, de causas e consequências. Então, a gente pode embaraçar o nosso progresso, mas impedir de progredir, não, só vai ficar devagar. E o que tem como consequência, quanto mais devagar você andar, mais você sofre naquilo. Mas tudo bem também você escolher esse caminho, tá tudo certo. Né? Então, olha que bonito que é o comentário de Kardec nessa questão, ele vai dizer o seguinte, que o progresso é uma condição. Então, o progresso não é uma coisa, eu não estou afim de ficar submetido à lei do progresso. Não é. É sua condição. Você é gente, tem a lei do progresso. Você é criatura de Deus, tem progresso com você. Então, você não precisa ter estudado doutrina espírita para sentir. Nós sentimos isso, inevitavelmente, às vezes através de dor, às vezes não. E ele é uma força viva, bonita essa metáfora, né? Força viva, não é teoria, não, a gente sente isso. A gente sente, às vezes, cansado de si mesmo. A gente fala, mas eu estou cansado de mim, eu já não aguento mais ser eu. Eu estou com uma vontade de tirar uma férias de mim, se eu pudesse. Se eu pudesse me deixar aqui um instantinho, dar uma voltinha, depois... O que é isso, esse cansaço que está te dando? Bendito seja esse teu cansaço. Porque se você está cansado, é que você está lá, chegando na ponta, já está na hora de voltar. O cansaço é como se fosse a febre de uma grande infecção. Você está cansado? Beleza, vamos olhar a infecção? Está na hora? Né? Então, vamos olhar de novo esse gráfico que eu coloquei, mas agora eu queria mostrar isso. Nós não podemos impedir a lei do progresso, mas a gente pode ficar dando volta no mesmo lugar. Então, nós podemos repetir muito tempo o mesmo padrão de comportamento, o mesmo modo de ser teimosamente, achando que a gente é o dono da verdade, achando que esse jeito que eu vivo é o melhor jeito de viver. E fico embaraçado e embolado no meu processo de progredir,
batendo o pé, emburrado, fazendo birra. E eu estou usando essas palavras propositalmente, porque são palavras que a gente usa com as crianças. Diante de Deus, a gente vira criança mesmo, em que a gente bate o pé para não deixar a nossa vida progredir. Porque, às vezes, por ressentimento, a gente não quer progredir. Então, a gente briga com Deus assim. É uma briga esquisita, essa briga que a gente faz. A gente acha que está punindo a vida, dizendo não para o que a vida convida. Mas a punição é aqui dentro, porque cada vez que você resiste aos seus processos de crescimento, o sofrimento começa aqui dentro de si. Né? Certa vez eu conversava com uma moça que ela já havia se separado do marido dela há muitos anos mesmo. A filha cresceu e ela tinha um ressentimento desse casamento que acabou. Ela não conseguia se curar desse ressentimento. Mas ela dizia que estava tudo bem, embora nunca mais ela tenha aberto o seu coração. Aquele que não abre seu coração, aquele que diante de uma dor que a vida trouxe, fecha-se, é natural fechar-se. É importante fechar-se para poder lamber as feridas, não é assim que o nosso cachorrinho faz quando se machuca? A gente precisa de um tempo para a gente dar uma curada aqui nesses lugares doloridos que a gente passa, os traumas vividos, os sofrimentos. Mas tem que passar, gente. Tem que passar. A gente não veio para ficar só lambendo feridas aqui. Cuidar das feridas faz parte, mas tem uma finalidade, é curar as feridas para dar o passo seguinte. E todo aquele que pode atravessar a cura de suas feridas dá um grande salto no seu desenvolvimento moral. Minimamente dá um salto na compaixão. Dá um salto no quesito da indulgência, da paciência consigo mesmo, da aceitação de si mesmo. Bom, dizia eu sobre a história dessa moça, que já não era mais uma moça. Ela era moça quando se separou. E aí ela disse com um certo prazer: você sabe que quando eu encontro a criatura, é uma graça esse nome, né? Quando eu encontro o falecido, ele fica constrangido. Parênteses, falecido já casou, já teve filhos, ok? Fico pensando quem é que é o falecido. Falecido, casou, a vida continuou para falecido. Para ela, não. Ela ficou na ferida. Aí eu disse, olha, você falou de um jeito engraçado que o falecido fica constrangido, eu acho que você gosta de ver que ele fica constrangido, né? Aí ela falou assim, gosto? Eu falei, claro. Toda vez que você encontra com ele, você dá essa risada aí que você deu para mim, você gosta de ver que ele fica constrangido. Então, veja. Você tem mais prazer em ver ele constrangido porque você não refez sua vida do que em refazer sua vida própria. Olha a complicação que a gente faz com a lei do progresso. Eu seguro o meu processo de crescimento porque assim eu deixo o outro culpado, eu deixo o outro ferido, eu deixo o outro constrangido. Só que, parênteses, a vida do falecido continua e a minha não. Então, afinal, o que a gente está fazendo com o nosso progresso? Quando eu ainda tenho prazer em ver o outro com mal-estar, com uma dor que me causou. Então, por que no Espiritismo a gente fala tanto do perdão? A questão não é se o outro vai ou não sofrer. Deixa com Deus essa conversa. O que vai acontecer com o outro se eu perdoar? Não é com o outro a tua questão. A questão é que quando a gente perdoa, a nossa vida prossegue. Enquanto a gente quer que se faça justiça, eu fico com processos judiciais de anos. Vocês já viram como é que o divórcio demora no processo da justiça? Não acaba nunca? Quem trabalha com vara de família sabe disso. São processos intermináveis. Processos de herança intermináveis. Inventário, tudo interminável. Por que não termina? Porque a gente acha que a nossa justiça, essa justiça da ferida, é a justiça correta. Uma justiça, querer justiça baseado nas suas carências, nas suas feridas, não vai dar boa coisa, não. Porque esse lugar não é um bom conselheiro. Porque o que a gente quer diante de situações em que a gente se sentiu injustiçado, o que a gente quer é compensação. O que a gente quer é que o outro sofra. O que a gente quer é que ele sinta a dor, no mínimo, igual à minha. E ainda quero uma compensação por eu ter passado por aquela dor.
Como é que fica, então, a perda de entes queridos diante da justiça? Como é que a gente vai ser ressarcido com a morte das pessoas queridas? Não é assim que funciona a justiça divina. Não é assim que funciona a lei do progresso. Não é por compensação. Nunca foi. Então, para a gente poder entender por que a gente não está progredindo, ou pelo menos por que a gente não está crescendo e prosperando na vida da gente, por que as coisas não dão certo, você está fazendo alguma repetição. Você está grudado em alguma coisa que você acha que deveria ser de um outro jeito e que não é. A vida não acontece como a gente quer. A vida acontece como a gente precisa. Eu não estou dizendo que a gente é culpado e que a gente merece o sofrimento da vida, que eu não gosto nem da palavra merecimento. Porque as pessoas confundem merecimento demais, botam até sofrimento com merecimento. Então, eu deixei de usar essa palavra já. Porque o Espiritismo trata de merecimento no outro sentido. Tem a ver com as nossas conquistas morais, não é com sofrimento. Porque a gente diz, está sofrendo, merece. Olha, pronto. Aí, então eu esqueci. Eu deixei essa palavra merecimento no freezer, porque eu não estou podendo usar ela por enquanto. Então, o que eu preciso olhar? Eu preciso olhar para as minhas repetições. Olha para a sua vida. Aonde que você está repetindo? Você está fazendo o mesmo movimento. Muda as circunstâncias, mas o seu movimento é o mesmo. Você consegue um novo emprego, seu movimento é o mesmo. Eu conversava com uma senhora que trabalhava ali em casa. Ela ia algumas vezes fazer algumas limpezas para a gente. E foi muito interessante. Ela disse para mim assim, dona Tereza, eu não vou mais trabalhar na casa X, uma casa que ela ia. Porque lá as outras funcionárias, elas sabotam o meu trabalho. Fazem assim, fazem assado, fazem uma certa exclusão com ela, né? Não deixavam comida para ela, não deixavam toalha para ela tomar banho, faziam, né, uma certa vingança com ela. Na primeira vez eu falei para ela, poxa, você precisa falar com o seu patrão lá para resolver essa coisa esquisita de você com ela, tá? Passou. Porque como ela trabalhava em várias casas, passou, né? Ela saiu daquela casa. Daqui um pouco ela me conta de novo outra casa. Mas aí a circunstância de atrito com as outras funcionárias era de outra ordem, não era mais a comida, já era uma outra coisa. Ela ia cuidar de uma senhora idosa, e aí o negócio era o seguinte, não deixava os remédios disponíveis, ou tiravam a lista, faziam alguma coisa assim com ela. Eu falei, olha que coisa engraçada. Já é segunda ou terceira casa que você está me contando isso. Ela, é? Eu falei, lembra da casa 1, que aconteceu aquilo? Não deixavam comida para você, não deixavam toalha. Mas na casa 2, o negócio do remédio. Na casa 3, isso. O que você acha que está acontecendo? Todas as casas têm um complô contra você? O que será que está acontecendo? Né? Que é a primeira coisa que a gente pensa. Né? Tem alguma coisa, né? Ou a gente tem aquela velha frase, eu tenho o dedo podre e tal. O que é que você repete lá no seu movimento, né, com essas pessoas? E aí eu fui entendendo o seguinte, por defesa, a gente faz muito isso. Ela chega já dando ordem. Por defesa, ela já chega dizendo a que ela veio. Então, ela chegava num ambiente onde já tem os outros funcionários há muito tempo fazendo a coisa, ela chegava dizendo como que tinha que ser. E, em reação, como é que as pessoas se comportam? Não. Você vem dizer para a gente aqui como é que a gente tem que trabalhar? Ou ela vinha com muita excelência, ela trabalhava melhor do que todo mundo da casa. Aí o patrão ficava doido, né? Queria só ela. E aí, quando ela pôde ver isso, mas as pessoas não trabalham direito mesmo. Eu falei, você está achando que o seu jeito é o melhor jeito de trabalhar, não é? Mas é claro. Eu falei assim, pois é. Todo mundo pensa isso que você está pensando. O jeito deles também é o melhor jeito deles trabalhar. Quem que será que está com a verdade? Então, você pode até continuar fazendo isso, mas você vai perder todos os seus empregos. Aí é uma escolha sua. Então, é isso. A gente vai repetindo, achando que a gente está com a verdade absoluta e vamos afastando os outros, oportunidades, circunstâncias, relacionamentos, mas a gente prefere ficar com a certeza que a gente está certo do que a possibilidade da gente avaliar. O que está acontecendo que eu estou repetindo não é possível? 10º casamento tem alguma coisa. Você precisa olhar, não? Né? Então, essa repetição é o que eu mais vejo quando eu vou fazer atendimento na nossa casa espírita.
Então, a gente chega na casa espírita muito vitimado, falando da repetição sem saber que é uma repetição. Mas a gente vai percebendo que o gênero de prova está ali na repetição. Quando a gente faz o planejamento reencarnatório, e a gente escolhe, bom, nessa encarnação, no âmbito das provas, que da expiação a gente não escolhe nada mais não, tá? No âmbito das provas, o que a gente vai escolher é qual é o tipo de assunto que eu vou cuidar dessa encarnação. Bom, nessa encarnação, eu vou aprender a lidar com dinheiro. O que vai te acontecer nessa encarnação? Um monte de circunstâncias que o dinheiro vem para sua mão e vai escorrer. Que você vai se esforçar muito para receber dinheiro e não consegue usufruir do que você recebe. O que essa repetição está te contando? Você precisa trabalhar esse capítulo aí, é o seu gênero de prova. Então, somos tendentes à repetição e precisamos cuidar das repetições, porque ali estão valores morais que eu estou precisando conquistar. O primeiro deles é a gente parar de achar que nós somos os maiorais naquele assunto. Eu sou o certo, eu sou o bom, eu sou o honesto. Não é também para você ir para o outro lado, eu sou um pecador, eu sou um coitado, um obsediado. Não é isso. É você olhar para você sem julgamentos. Poder olhar para você simplesmente tal como você é. Realmente, aqui eu dou uma deslizada, né? Ali o meu jeito de falar é autoritário, aqui eu tenho um jeito... E aí você vai olhando e observando os seus movimentos para que você não retarde o seu progresso e nem muito menos que você aumente o seu sofrimento. Então, às vezes, a gente quer tanto segurar a repetição porque a gente se acha certo que a gente topa até manter o sofrimento em nome disso. Então, é para esse lugar que a doutrina está pedindo para a gente olhar. E aí eu fico me perguntando, quando eu atendo essas pessoas, que para a gente que está lá de fora, a gente vê a repetição dos outros, não é mole? Mas a gente não consegue olhar a repetição aqui dentro. É por isso que Jesus diz que a gente vê um cisquinho no olho do outro e não percebe uma trave enorme nos nossos olhos. Então, assim, entendendo que o olho é a candeia do nosso corpo, entendendo que é o nosso olhar, que precisa de ampliação para a gente sair da repetição, o que nos mantém lá? Primeira coisa, pode ser que você não saiba que está repetindo. Mas, às vezes, chega no atendimento fraterno, as pessoas já sabem que repete. Não, olha, eu não sei o que está acontecendo, todo o trabalho que eu consigo, eu perco. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tive a doença 1, doença 2, doença 3, doença 4. Olha, eu não sei, né? Então ele está percebendo que, eita, né? Está dando volta no mesmo eixo. Não está conseguindo fazer o movimento espiralado. O que está vendo? Ele já sabe que está repetindo, mas tem um babado nesse lugar. Então, pode ser que eu não saiba que eu estou repetindo, mas pode ser que eu saiba. Mas acontece uma coisa no nosso nível evolutivo, a gente tem uma ambivalência. Isso se dá em várias coisas. Tipo, você vai no médico, você não aguenta mais aquela alergia sua, aí você vai no alergista, conta toda a sua alergia, o homem faz aqueles testes que fura você todo, não sei o quê, e aí passa o remédio. Olha... Remédio de alergia é chato, Bessa. Não sei quantas vezes o que você diz, você vai até a farmácia, você compra os medicamentos, manda manipular, gasta um dinheirão e não toma. Aí, uma pessoa da sua casa, você não melhorou da alergia? Não melhorei não, aquele médico meio ruim, né? Mas você tomou o remédio? Comecei, né? Mas aí depois, me dava sono. Não me dava sono, aí não dava não tinha tempo de tomar, esquecia. Remédio, muito remédio para mim não dá certo não e tal. Isso é uma ambivalência. Quem quer a cura precisa renunciar. Tem que suportar a travessia da cura. Então olha como é que a gente é ambivalente. A gente quer a cura, mas o que precisa fazer para a cura não dá. Chega na casa espírita, eu estou obsediado, estou com encosto. Que beleza, meu irmão, venha tomar um passe, venha para atendimento fraterno. Aí a gente faz aquela recepção, porque ele vem tão coitado. Aí a gente escuta, bota o nome dele na reunião mediúnica, ele toma não sei quantos passes, aí ele dá uma melhoradinha, a gente fala, então, meu irmão, a gente fez aqui
um tratamento de emergência, mas agora você precisa fazer o passo seguinte, que é para você não adoecer mais do que te trouxe aqui. Então você precisa frequentar a nossa casa, a reunião de estudos, porque a gente entende, como espírita que somos, que com o conhecimento, com a instrução, que é uma vacina, a gente está, de certa maneira, imunizando o nosso espírito de novos adoecimentos. E a gente explica isso para o nosso companheiro, que veio ser ajudado, e ele diz assim, não, mas acontece que esse horário não dá para mim, não. Esse horário não dá. Não, de tarde não dá. E de manhã vai dar? De manhã você pode vir uma vez por semana, meu amigo. Você vem aqui para o estudo sistematizado. Não, de manhã não dá tempo não, porque eu tenho que levar menino para a creche, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, e se for de noite? Não, de noite também não dá, porque olha só, de noite eu tenho que entrar em casa, porque você sabe, é perigoso sair à noite. Sábado dá? Domingo? Não dá. Ambivalência. Então a gente quer a cura, mas é difícil dar aquele passo, que é o passo que vai nos ajudar a fazer um movimento. Um movimento de transformação por dentro, que a gente tanto precisa. Então, a gente quer a cura, mas tem alguma coisa que nos atrai ali na repetição. Esse é o lugar que a gente precisa procurar. O que é que te atrai nesse tanto de vezes que você repetiu? Né? Então, a parte bíblica que a gente conhece disso, quem é que fazia repetição? Né? O nosso cego de Betsaida. Quando Jesus faz a cura, que faz a cura em 2 etapas, mostrando que a gente tem muita dificuldade de fazer uma cura integral de uma vez só, que a gente precisa de, né, um passo depois o outro, porque a gente tem muita dificuldade de poder aprofundar os nossos processos de cura. E aí Jesus dá para ele a cartada final. Olha só, você quer continuar enxergando? Deixa eu te falar, você vai precisar não voltar para a aldeia, que é onde você adoece. Aí é difícil para a gente. A gente quer a cura, mas manter e repetindo os mesmos movimentos. Tudo que a gente fazia. Como é que a gente vai melhorar uma diabetes continuando a comer o seu pudim de leite condensado todo dia? Não vai dar. Não vai dar. Então você tem que decidir. Se você quer a sua cura, e é isso que Jesus sempre disse e nos diz até hoje, porta estreita é isso. Porta estreita significa, eu vou ter que renunciar a muitas coisas para passar pela porta. Na porta larga cabe tudo. Tratamento junto com desvio, cabe tudo. Mas na porta estreita não. A porta estreita implica em a gente renunciar os nossos modos lesivos de conviver. Então, no Livro dos Espíritos, lembra que eu falei do esticar? Na questão 784, os Espíritos dizem, é preciso que o mal chegue no excesso para a gente compreender a necessidade do bem. E aí eu fico pensando, nossa, mas toda vez vai ter que ser assim? A gente vai precisar chegar no excesso para a gente procurar o bem? Nós ainda vamos escolher esses caminhos do excesso enquanto a atração for grande. Quanto mais atração você tiver por aquilo que te faz mal, aquilo vai ter que te fazer muito, muito, muito mal para você conseguir dizer não para aquilo. Né? Conversava com uma jovem que ela tomava um vinho antes de dormir. E ela dizia para mim assim, eu não sou alcoolista não, eu só bebo um vinho antes de dormir. Você sabe que os europeus tomam vinho para cuidar do coração? Você sabia que todo dia se tomar um cálice de vinho, isso, mas aquilo? Eu falei assim, qual o tamanho do seu cálice de vinho? E é isso, a gente vai se enganando, entendeu? A gente vai se enrolando, né? A gente vai se enrolando. Né? E aí eu lembro da minha filha fazendo uma dieta muito legal. Ela tinha que mandar uma foto do prato para o nutricionista todo dia. Aí ela botava o prato, tirava a foto, botava o celular do lado e botava as outras coisas. Eu falei, que beleza essa foto, hein? Ah, mãe, deixa eu me enganar um pouco. É isso. Então, assim, enquanto o mal não é para nós tanto mal assim, a gente tem dificuldade de identificar. Quantas pessoas que vivem relações de ciúme acham que isso é amor? Assim, ó. Puxa, não sente nem ciúme de mim. A Joana de Ângeles, no capítulo Ciúme,
no livro Conflitos Existenciais, diz: o ciúme não é o sal do amor. Então, não é o tempero do amor. A gente tem que parar de achar isso, é criancice. Ciúme é adoecimento da alma. Ciúme é desespero. Não tem nada a ver com amor. É outro papo. É justamente a carência dele. É justamente aquele que tem desespero de ser visto que se relaciona com o ciumento. Porque o ciumento fiscaliza você 24 horas. Vocês já repararam que o ciumento só se relaciona com quem tem desespero de ser visto? Claro. Porque só quem tem desespero de ser visto que vai se enamorar de um ciumento, que vai ter 24 horas de fiscalização do seu celular. Não vai ter vida própria? É tudo isso com desesperado de ser visto quer. Entendeu por que a gente repete? Porque aquilo que nos faz mal, a gente sente atração. E é por isso que a nossa evolução moral tem a ver com resistir ao arrastamento das más paixões. São más paixões que a gente não acha nem que é paixão, não acha nem que é má. A gente acha boa e quero que continue. Vamos repetir e ficar muito tempo. Mas eu vim aqui para falar do cuidado, né? Então, a palavra cura, em latim, quer dizer cuidado. Então, nós todos estamos num processo de reencarnações sucessivas para nos curar, que é a mesma coisa que é para nos cuidar. E ninguém se cura na repetição. Nós só nos curamos quando a gente causa, promove e sustenta alguma diferenciação. Ninguém muda nada em si mesmo continuando com os mesmos movimentos. Então, os movimentos lesivos que a gente faz com a nossa alma, por ignorância, é por ignorância que a gente faz isso. Por carência imensa que a gente faz isso. Então, esses deslizes que a gente vai indo, às vezes, sem limites, a gente está fazendo igual a todo mundo. Então, quando a gente começa a fazer o processo de volta, sabe o que vai acontecer? A gente vai sentir uma solidão federal. Porque a gente vai começando a se diferenciar das pessoas com as quais eu fiz laços no meu processo de deslize. Então, quando eu começo a fazer o processo de volta, naturalmente eles vão dizer: que isso? Fica aqui com a gente, o que é isso que você está fazendo? Não, só hoje, para com isso. Depois que você entrou para essa casa espírita, você ficou horrível. Você ficou muito sério, você nem ri mais com a gente. Claro que a gente não ri mais com eles, porque o que me fazia rir não me faz mais rir. Eu não acho mais graça, né? Tem algumas pessoas que me mandam uns vídeos que eu acho absurdos, os vídeos. Eu mando de volta assim: é para mim mesmo que você está mandando esse vídeo? Porque as pessoas acham graça de coisas estranhas, não é não? Quando a gente começa a seguir os parâmetros do Cristo, o que nos faz rir precisa mudar. Tanto quanto o que nos faz chorar também precisa mudar. Assim como a gente para de chorar porque a vida continua, a gente também precisa parar de rir daquilo que nos lesa. Então, curar-se é diferenciar-se, sim. E vamos nos diferenciar, inclusive, dos nossos companheiros do passado que estão desencarnados, que nos acompanharam na vida dos deslizes e que não estão entendendo essa diferença nossa. Aliás, acham que a gente é mentiroso, farsante, que somos dissimulados. Não conseguem confiar ainda no nosso novo modo de ser, porque ele ainda é incipiente. Ainda não está em plena expansão. Então, sim, seremos muito questionados e pressionados por todos aqueles encarnados ou desencarnados aos quais a gente não comunga mais dos mesmos valores. Então, curar-se, cuidar de si mesmo, cuidar dos outros, é um processo de grande diferenciação, tanto no modo de proceder, como no modo de sentir, no modo de conviver. Né? Então, a gente vai mudando a maneira de falar. E às vezes as pessoas dizem assim: nossa, mas ela na casa espírita é tão mansa, graças a Deus eu já consigo ser mansa em algum lugar. Não é para entender isso como falso, eu acho engraçado. Isso não é falso, isso é treino. A gente na casa espírita está treinando o mundo de regeneração. A gente tem que ter algum lugar que a gente treina. Onde que a gente vai começar? Se não aqui. Aqui, entre irmãos que tão diferentes como eu,
que estão treinando a diferença, estão treinando sustentar a diferenciação. É aqui, onde mais? Aonde a gente vive com os leões, lá a gente tem que mostrar essa diferenciação com muita cautela e com muito cuidado. Não pode chegar lá de peito aberto, não. Foi assim que Paulo de Tarso chegou na sinagoga, primeira preleção dele. Ele passou a noite inteira decorando o evangelho, achou que no dia seguinte já estava benzão para falar. A sinagoga riu e o abandonou sozinho. Quando ele volta para a estalagem muito frustrado, o que o orientador dele disse? Ah, você achou que era assim, né? Chega lá, olha, eu antes era de Moisés, agora eu sou de Jesus, que beleza, sigamos em frente. Achou que era isso? Não, Paulo. A gente, para poder ter a palavra sã, a gente tem que viver o que está falando. Você tem que viver um pouco. Nós também. Se a gente quer levar para a nossa família as nossas transformações morais, que mesmo que seja pequenininha, são passos pequenos, e aí é bom a gente lembrar isso. Não precisa ser nada retumbante, não. É pequeno. É na maneira como você cumprimenta, a maneira como você chega. É assim que começam os nossos atos de cuidado. É assim que a gente vai convencendo as pessoas, mas principalmente a primeira pessoa que eu preciso convencer sou eu mesmo. Então, fechando aqui já, que a gente já ultrapassou muito da hora, queria também deixar a ideia de que cuidar da gente mesmo não é egoísmo, nem é recompensar. Não, porque agora eu vou cuidar de mim. Aí eu vou para o shopping, gasto todo o meu salário lá. Isso não é cuidar de você. Isso você até está com 5 anos de idade, está querendo pirulito porque você tomou injeção. Recompensar-se é um movimento que você está tapando o buraco com um band-aid que daqui a pouco vai soltar. Dá alívio, mas não cura a infecção que você precisa abrir, limpar e costurar e regenerar o tecido. Então, cuidar de si é uma obra para a vida inteira. Cuidar dos outros, obra para a vida inteira. Nós viemos aqui para isso, para nos cuidar e nos curar o tempo todo, junto com os outros, com a gente e com Deus eternamente. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido reflexivo para vocês, como foi para mim. E a gente tem aqui 5 minutos. Caso alguém queira fazer uma pergunta ou trazer alguma contribuição que possa nos apoiar aqui, possa traduzir um pouco mais. Ó, tem até um microfone aqui, ó. Eu tenho médio de transporte aqui. Tem alguém? Alguém quer? Ah, sim. Boa noite, Nana. Boa noite, meu querido. No seu livro, pode mostrar aqui, Palavras da Alma, você diz o seguinte: se você se entrega diante de algo... É porque as letras aqui são... Você juntou as letras. Se você se entrega diante de algo... Ele acha que eu lembro que eu escrevi, tudo bem, concentra né? do amor de... Leia aí para mim, por favor. Tá bom, tá bom. Se você se encontra diante de algo que É porque é pequeno, né? que considera maior Do que você. do que si mesmo, agora é o momento de movimentar a mão cansada para o trabalho e erguer os joelhos desajuntados. Desconjuntados. É Paulo de Tarso. Desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar. marchar, isso mesmo. Incessantemente. É de Paulo de Tarso. Isso é cumplicidade, casal. Já entendi. Obrigado. Você queria que eu comentasse, é isso. Então, quando a gente está passando por uma situação difícil, um trauma, uma perda vigorosa, não sei se você teve uma falência financeira, não sei o que você está passando. O que for grande para você, né? O que é grande para mim não é grande para você, o que é grande para você não é grande para mim. Então, é grande para você, está insuportável para você. Quando Paulo de Tarso diz é hora da gente levantar as mãos, né?
mesmo com o joelho desconjuntado, o que eu quero dizer é que quando a gente faz o trabalho do bem, seja ele qual for, pode ser aquele trabalho, você só abre a porta do centro, tá ótimo. Conheço muita gente que, quando melhora, me conta assim, aquele dia que eu cheguei na sua casa, quem me recebeu na porta, me recebeu com abraço. O abraço que eu estava precisando aquele dia, porque eu ia fazer uma bobagem comigo. Agora você veja a importância de quem abriu a porta. Se você abre a porta olhando, vai, entra aí, né? Ou abre a porta olhando o celular, tá, né? A importância de quem abre a porta. Lá na nossa casa a gente tem um termo, é porteiro divino. Aquele que é o que fica na porta no dia. Tem pessoas que passam na frente da nossa casa e entram porque tem a foto do Kardec. Já ouviu falar sobre kardecismo em algum lugar, entra, está muito mal, e aquele que abriu a porta foi o grande diferencial. Entra, fica um pouco, nós podemos te oferecer uma conversa. Né? Enfim, não importa o trabalho que você se destinou, pode ser aquele que abre a porta, que é divino, que abre a porta. O que coloca água na jarra, não importa o trabalho que você está envolvido. Quando você faz o trabalho, você pode estar deprimido, você pode estar arrasado, com vontade de morrer, mas quando você faz o trabalho, é um instante em que a sua depressão cochila. É um instante que seu mau humor se vai. É um instante. E a espiritualidade maior só precisa desse instante para te ajudar, porque a gente fica com uma nuvem aqui, ó. Principalmente nesses dois chakras, coronário e frontal. A gente congestiona. Eu estou falando cabeça, vocês estão entendendo que não é a cabeça, né? Nessa região aqui. Quem tem evidência consegue ver espesso aqui, em que não há possibilidade, sem que alguém possa nos ajudar a retirar essa espessura toda, para que a espiritualidade possa te intuir, te instilar esperança ou qualquer ideia. A gente refuta todas elas, como se a gente ficasse com uma capa impermeável. Então, se você está diante de uma coisa que você se sente injustiçado, dolorido, arrasado, procura um trabalho do bem. É a porta. É a porta que você precisa abrir para que a luz do sol possa chegar, para que a inspiração divina chegue até você. Você precisa lembrar, tem uma pulsação constante aqui, te dizendo, a gente veio para progredir, você veio para o melhor, existe o desejo incessante do melhor em você, não está fora. Isso vai passar, isso é um instante, é uma tempestade. Ninguém veio aqui para sofrer eternamente, isso não seria nem cabível cientificamente. Então vamos lá, começa. Qualquer trabalho do bem abre esses caminhos para a gente. Foi isso que eu quis dizer. Mais alguém? Aproveita que ela está aqui ainda. Não, vale. Pergunta fácil, tá, Paulo? Ana, você falou brincando aí, da pessoa que abre a porta da casa com o celular na mão e nem vê quem está chegando, é que nós estamos enfrentando o maior obsessor da humanidade, que é o algoritmo. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso aí está muito forte, no trânsito, no trabalho, em tudo quanto é lugar, as pessoas estão no outro lugar, e com a janela do celular aberta. Como que a gente lida com isso? Como é que Pai, a gente lida? mãe, a gente mesmo. Né? Assim, enquanto pai e mãe, a gente tem que ser mais vigoroso. Porque, sabe por que é difícil a gente fazer isso com o filho? Porque a gente também está assim, igual a ele. Então a gente fica meio sem moral de tirar o celular, ou de restringir o horário, ou de rastrear o celular dele, ou de restringir que sites ele pode acessar. Então, seu filho é menor de idade, tem menos de 18, você tem plenos poderes judiciais de poder fazer as limitações. E você tem poderes morais para isso, porque Deus te deu o lugar de pai e mãe desse jovem, deu para você esse poder. Agora, se você mesmo também é desregulado com seu celular, fica difícil de você ter força de poder sustentar uma decisão em relação ao seu filho. Já está sendo considerado o celular, vocês sabem disso, como o terceiro talher da nossa mesa. Né? A gente tem um garfo, a faca e o celular. Né? Então, o celular, a internet, as redes chegaram para ficar. Não tem como isso parar de existir. Isso já é a nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com isso. O problema é que a gente está perdido, a gente não sabe como lidar com isso.
nós não temos ainda força moral interior para conseguir lidar com isso de um bom lugar. Então a gente vai bater cabeça. Então, nas casas espíritas, eu acho uma evolução a gente conseguir fazer uma palestra como eu estou fazendo aqui, sem vocês ficarem desesperados para olhar o WhatsApp, né? Então, assim, nós criamos uma relação de urgência com o WhatsApp, que é maluco isso. Então, assim, o WhatsApp não pode esperar. Não pode esperar o avião aterrissar. Não é? Então, assim, nada pode esperar. O mundo está dizendo para você que nada pode te esperar. Como não? A gente precisa de tempo de processamento das coisas. Então, a gente precisa de tempo para poder tomar decisão, mas tudo tem que ser tão emergente, tão rápido, que você se acostuma com isso e se habitua a responder rapidamente tudo isso. Então, qual é o problema de ficar atrasado? Será que a gente não pode ficar atrasado um pouco com as respostas? Será que a gente não pode dar uma respirada antes de respirar, antes de responder, né? Então, a gente já acorda devendo, como eu falei hoje à tarde, a gente já acorda devendo, né? Você acorda, tem 10 mensagens para você responder, é assim que a gente acorda, né? Então, assim, você já não tem mais limite entre o que é a sua vida do trabalho, o que é a sua vida de casa, o que é a sua vida com seus amigos. É tudo uma coisa só. Isso está causando burnout, que é um sintoma novo, síndrome de burnout. Qual é o medicamento para síndrome de burnout? É um medicamento que faz você lentificar. Porque a gente está hiperacelerado, pensamentos hiperacelerados. Então, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de muitos acordos. Vamos aprender a fazer acordos, para a gente poder não endemonizar o celular, não adianta, nem é esse o caminho, porque ele nos é útil para muitas coisas. Então, a gente vai ter que lidar com isso, com muita conversa e ajuste, e entendimentos. Então, às vezes, a gente vai precisar ser radical, quando a gente tem jovens em casa. Às vezes, uma conversa funciona bem, em que a gente pode, no momento do culto do lar, todos tirar os celulares da mesa, e nós vamos experimentar aqui tantos minutos sem o celular. Então, nós vamos fazer muitos acordos, né? Nas escolas públicas do Rio de Janeiro já tem lei para isso, né? Você não pode levar os celulares para a sala de aula. Então, nós vamos precisar de muitos acordos para a gente conseguir ter uma vida saudável. Fechando aqui só isso, né? Qual é o perigo disso tudo? É que, assim, o celular faz o seguinte, ele nos retira de todas as presenças. Então, eu estou com você aqui conversando, não, só um instantinho aqui, aí eu já não estou mais com você, eu estou aqui, né? Parece que eu estou com você e com isso, parece que eu estou dirigindo e com as pessoas do celular. Parece. Mas a gente estressa cerebralmente, mantendo esse canal de atenção para tantas coisas simultaneamente. Então, o que a gente precisa compreender? Que quanto menos presença eu tenho aqui comigo, e eu fico mais presente com as redes, eu sou mais manipulável pelas redes. Quanto mais desconectado comigo, mais conectado com quem eu estou? Com a necessidade de consumir. O algoritmo vai te enxurrar de informações de coisas que você gosta e que você acha que você precisa. Ele vai te dar esses 350 milhões de informações, chega uma hora que você cede. Né? E aí, venceu a vontade alheia e não a sua. Então, se a gente vai compreendendo que essa desconexão, ela é fomentada para que seja assim, e aumente a nossa capacidade de consumir e de nos endividar, a gente começa a entender onde é que a gente está entrando. É outra repetição. Então, a gente precisa começar a tomar uma vacina disso. A vacina da atenção, do autocuidado e do cuidado com as pessoas que a gente ama. O que aconteceu com as nossas crianças com excesso de tela? Temos crianças com alto índice de ansiedade. Ansiedade não era um quadro natural da infância. Eu sou terapeuta há 30 anos. As crianças que eu atendi há 30 anos atrás não tinham um quadro de ansiedade como tem hoje e nem índice alto de suicídio como a gente tem hoje. Então, são consequências da nossa maneira de viver. A gente precisa cuidar disso. Isso já está virando um caso de saúde pública. Né? O uso das redes de uma maneira que a gente ainda não está sabendo como lidar. Então, nós vamos precisar de muitos acordos, muitas conversas, para a gente encontrar um bom ponto de equilíbrio para todos nós. Né? Agradecemos por você ter assistido essa palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e curtir o nosso conteúdo.
para que ele possa chegar a muito mais pessoas.